Boa noite a todos, aqui é o pastor Yuri, nós somos do Geração em Missão, nós estamos aí desde o início do ano gravando algumas lives, falando sobre temáticas do campo missionário, né? Até o fim do ano nós temos todo o cronograma para o ano que vem também, temos a iniciativa do Projeto 2020+1, que é de auxiliar pessoas, né, e igrejas a fazerem um ano, um processo passo a passo de evangelismo. Então, nós temos diversas iniciativas, e essa é uma delas, né? É fruto de mobilização, de intercessão. Então, hoje nós vamos falar sobre o preparo missionário, né, missiológico, e o preparo teológico. Será que caminham de mãos dadas? Como que são esses tipos de preparo? Sei que muitos estão aí fazendo IBRMEC, ou outros já em outros seminários, mas por que ambos são importantes? Quais são os grandes desafios do preparo missionário, do preparo teológico? Então, eu chamei o pastor John para dividir, né, a tribuna comigo nessa noite, para a gente poder comentar, né, fazer aqui um paralelo tanto da minha parte, que recebi o preparo missionário em internato, numa agência missionária, como do pastor John, que esteve até fora do país estudando, né? E muita gente pensa, poxa, para eu estudar teologia, eu tenho que me tornar o cara, eu tenho que ir para fora, né? Tem gente que pensa, e o pastor John passou por essa experiência, ele vai poder explicar, vai poder falar como foi, né? Então, aqui eu já estou até dando um spoiler, né? Mas vai ser uma bênção, aperte os cintos, porque nessa noite a estrada vai ser longa. Pastor John, fica à vontade se quiser dar uma palavra. Boa noite, é um prazer estar aqui, participando desse espaço, dessa conversa, e compartilhar histórias, experiências, e quem sabe também, queira Deus, algumas lições importantes aí para todos nós, quer cogitando o campo missionário, na formação teológica, ou simplesmente ser um cristão fiel na sua igreja local, no seu lar, no seu local de trabalho, estudo, que seja um tempo proveitoso e ricamente abençoado para todos nós. Amém. Pastor, se o senhor pudesse, não precisa resumir tanto, né? Fica à vontade aí para acrescentar detalhes, que eu creio que Deus pode usar para o nosso encorajamento, mas como foi não só a questão do chamado seu pastoral, mas até mesmo em relação a eu preciso estudar, eu preciso me preparar para isso, né? Como foi que Deus trabalhou isso na sua vida com relação a necessidade do preparo teológico? Vamos lá, eu sempre gostei de estudar, né? Desde cedo, gostava de buscar nos livros, na biblioteca do meu pai, do meu avô, né? Eu sempre tive uma quedinha pelos estudos, né? E nascendo e crescendo num lar de pastor, né? Sempre tive nutri o desejo de servir a Deus na sua obra, né? E junto à igreja, né? E a minha igreja de origem, né? Que é a Igreja Cristã Nova Vida. E próximo do final do ensino médio, que eu senti esse anseio por me preparar melhor para poder servir a Deus. Não sabia em que função, em que posição, em que capacidade, mas só sentia que eu precisava me preparar melhor, né? E então comecei a pesquisar, meu pai me ajudando, né, o Bispo Walter, que estava na época fazendo seminário fora, e perguntando entre os mestres dele, seus professores, todos apontavam para um lugar em comum, e foi a faculdade onde eu estudei e me formei, é a Wheaton College, né? Faculdade que formou missionários como Jim Elliot, evangelistas como Billy Graham, pregadores como John Piper, né? Foi algo que eu senti de Deus, que se eu fosse estudar teologia e estudar fora, né, que Deus me desse a oportunidade de estudar nessa instituição. E, pela graça de Deus, tive essa oportunidade de passar esse tempo fora. Foram 4 anos e meio ao todo, né, fazendo a minha graduação em línguas originais, as línguas bíblicas, né, o grego e o hebraico, fazendo isso num ritmo um pouquinho acelerado,
Então, consegui terminar em 3 anos a minha graduação e seguir na mesma instituição, fazer a pós em estudos teológicos por mais 1 ano e meio. Então, essa é a minha vontade, né, de me formar, de estudar, de mergulhar nas Sagradas Escrituras, nas línguas originais, me equipar teologicamente, para poder voltar e abençoar a obra de Deus aqui no Brasil. Né? Sempre tive esse propósito, de ir para fora, mas não de ficar lá. Uma missão bem específica, né? De me capacitar para retornar e abençoar a igreja aqui no Brasil. Foi mais na última etapa, né, da pós, em que eu me vi diante de uma encruzilhada, ou de seguir uma rota mais acadêmica, né, que me levaria para mais estudos, mais tempo fora do Brasil, ou uma rota ministerial. E foi ali num momento de oração, de busca do Senhor, que eu senti um fardo por seguir para uma linha ministerial, né, voltar para o Brasil e já começar a auxiliar meu pai, o Bispo Walter, nos trabalhos da Aliança, né, no início da organização ali do IBRMEC, do nosso Instituto Bíblico, né, a partir de 2006, eu voltei em 2005, né, e participar ali organizando o IBRMEC, ajudando a botar em ordem esse projeto, tocar esse projeto. Né? Então, ainda numa atuação bem acadêmica, né? Servi na denominação, quando eu retornei, mas numa função mais acadêmica, de capacitação teológica dos nossos alunos, candidatos ao ministério, mas foi no envolvimento com a igreja local, na catedral, né, que Deus começou a redirecionar meu coração ainda mais para o pastoreio. Né? E aí que veio a confirmação em 2008, quando eu fui ordenado pastor, catedral, e tenho servido nessa função desde então. Né? E assim eu tenho me dividido, me desdobrado, né? Servindo a igreja local na catedral, como pastor, e servindo a denominação no IBRMEC, né? Como eu dei um acadêmico e professor de várias matérias. Né? Então, de novo, o desejo por estudar teologia era desde sempre, né? Eu tinha isso meio que de berço, né? Estudando a Bíblia em casa, com os meus pais, estudando a palavra na igreja, mas querendo me aprofundar nisso. Né? Para isso que eu passei esse tempo fora, né? Depois voltando para abençoar outros com tudo que eu recebi. Né? E ali, nesse processo de discernimento da vontade de Deus, é que Deus foi confirmando as coisas, né? Para o Ministério de Ensino do IBRMEC e para o Ministério Pastoral na Catedral. Aqui estamos. Amém. Eu vou fazer um paralelo, né? Contando um pouco da minha parte, como que eu vim parar no Nordeste para estudar, né? Foi culpa desse homem aí também. Porque na época, em 2016, a gente estava orando até para eu poder passar um período, talvez uns 6 meses, alguns meses, ajudando uma de nossas igrejas no interior do estado de Alagoas. A gente já tinha participado de um projeto missionário lá, nós fomos ajudar, só que alguns meses depois, essa igreja acabou se desligando da Aliança de Nova Vida. E a gente já estava orando, pensando, e aí falei, meu Deus, e agora? Eu já tinha concluído a faculdade de enfermagem, né, o seminário nosso do IBRMEC, e eu estava solteiro na época, e aí o pastor John ressuscitou uma ideia lá de trás, que era de estudar missões numa agência missionária, que foi a JUVEP, né, onde eu estudei. Então, eu cheguei a passar ali um semestre em 2016 e o outro semestre em 2018, junto com a agência missionária. Em 2017, eu fiquei alguns poucos meses num trabalho de campo com eles, para justamente ter essa abordagem, esse treinamento missionário. Então, não foi algo que simplesmente... Era algo que eu até desejava, né? Mas o Espírito Santo foi conduzindo as situações, né? A participação tanto do meu pastor como da igreja local foi vital nesse processo para me ajudar a discernir. Agora, o que eu faço? Eu concluí uma etapa, eu pulo, eu vou para onde? Vou para frente, vou para trás. Então, isso fez uma diferença, né, completa. Então, eu tive
esse período lá na Juvep. Inclusive, uma das professoras minhas, ela estudou também na mesma faculdade que o pastor John, a Bárbara Burns, que é uma sumidade, referência em missões no nosso país. Ela também treinou Ronaldo Lidório, dentre outros. Então, aqui comparando, né, um pouco. Mas, além de comparar, né, eu sempre vou estar fazendo esse contraste do preparo teológico do pastor John com o meu preparo missionário. Eu queria perguntar para o senhor, pastor, com relação às dificuldades que o senhor enfrentou durante esses tempos lá. E aqui, né, eu queria que o senhor pudesse comentar, porque a gente sabe que dificuldades são várias, né? Então, se teve uma dificuldade, talvez até financeira, né? É algo que se levanta, às vezes, para a gente conseguir concluir o estudo, uma dificuldade de adaptação da cultura, né? Porque o senhor foi para os States e eu fui para o Nordeste, eu carioca da gema, então a gente sabe que, às vezes, há uma confusão, né, cultural. Então, queria saber se teve alguma dificuldade, quais foram. Foram alguns desafios bem peculiares, né? Eu imaginava que os desafios de adaptação cultural seriam menores. Afinal de contas, eu nasci e fui criado num lar bilíngue, então a língua inglesa não era uma barreira para mim. Fui exposto à cultura americana, do meu pai, dos meus avós paternos. Tive o privilégio de estudar na Escola Americana do Rio de Janeiro, então eu imaginava que, né, em termos de língua, cultura, eu estaria melhor preparado, né, para enfrentar os desafios de lá. Mas é muito diferente você conhecer uma cultura à distância e você ser imerso naquela cultura, né? Ainda mais uma parte dos Estados Unidos, assim, os Estados Unidos é um país continental, tal qual o Brasil. Assim como tem vários Brasis, tem várias Américas. E eu fui uma parte mais para o interior, para o norte, né? Um povo mais sisudo, mais calado, mais frio. Não é tanto o pessoal do sul, né? Que é mais caloroso, mais próximo da nossa cultura brasileira, né? Mas um povo muito formal, né? Então isso eu estranhei, né? Sendo da cultura latina brasileira, muito emotiva, passional, lá o pessoal mais frio, mais sisudo, mais na retranca, né? Então, encarando o desafio do clima, né? Nunca tinha pegado um inverno rigoroso e lá eu peguei temperaturas que chegaram até 10 graus negativos, com sensação térmica de 25 abaixo de zero. Você sair na calçada e, né, as lágrimas dos olhos congelarem, né? De tanto frio, né? Então tudo isso foi muito novo, né? Alimentação, enfim, muito diferente da nossa, tudo isso, né, também apresentado no convívio com a igreja local, né? Mas eu acho que um dos desafios maiores logo de início é que eu não tinha 15 dias que tinha desembarcado lá e veio o 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, e de repente eu me vi num país estranho, numa cultura estranha, no meio de um clima de guerra. Aquilo foi uma experiência tremenda, né? Então, a sensação de isolamento, de distância da família, da igreja, pesou muito naquele momento, né? A terra estranha, um tempo muito estranho, muito novo, muitas coisas indefinidas, o que aconteceria com os Estados Unidos, fechamento de fronteiras, retorno para o Brasil, enfim. Mas Deus nos deu graça para enfrentar tudo isso, né? Desafios bem peculiares. Mas eu acho que o desafio maior foi realmente discernir a vontade de Deus, né? Porque eu tinha convicção de que eu queria estudar teologia, servir a igreja, eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas sempre me questionando, caramba, mas isso vai servir para quê? Como é que eu vou ser útil na obra de Deus, né? Eu, um sujeito sempre meio ansioso, querendo já saber as próximas etapas, já querendo ter tudo planejado de antemão, ficava me perguntando, mas isso vai servir para quê? Como é que eu vou poder usar isso quando estiver de volta no Brasil, né? Acho que esse foi um processo mais tortuoso, mais difícil para mim, né? Me contentar em fazer o que eu tinha por fazer, acabar de estudar e deixar que Deus mostrasse no tempo certo como eu poderia servi-lo na sua obra, né? Então, lidar com essa ansiedade
Tá, e agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu posso servir agora, né? Onde tudo isso vai levar? Saber administrar essa ansiedade e aprender a ser fiel em cada etapa, né? Cruzar uma ponte de cada vez, não ficar ansioso pelas próximas etapas e pelas próximas pontes. Um dos maiores desafios nessa minha jornada de preparação. O senhor pensou em algum momento em pendurar a chuteira, desistir? Não, quer saber? Tá Pendurar a muito... chuteira com 22 anos de idade, né, na faculdade. Não, teve um momento ali no início do mestrado que eu me vi muito dividido, muito indeciso. Se eu prosseguia com os estudos, se eu voltava logo para casa. A saudade batia forte. Não tinha muita convicção de que eu deveria permanecer na academia por muito tempo. Mas Deus me deu graça para perseverar, fechar a etapa do mestrado e então retornar para casa, né? Sem retrospectiva, acho que até corri um pouquinho, né? Poderia ter esticado um pouquinho mais, mas enfim, Deus é soberano e acho que no final foi o tempo certo, foi o tempo ideal. Mas se tem um conselho que eu daria para quem está nessa jornada, né, de estudos teológicos, formação teológica, talvez ansioso ou com pressa para partir logo, né, para o serviço, para a missão, o grande conselho é: não tenha pressa, aproveite bem, ainda mais se você é jovem e não tem o ônus, né, o peso de administrar um casamento, uma família, criar filhos, um emprego. Olha, aproveite bem a sua juventude, aproveite bem o seu tempo disponível, o seu tempo livre, e não tenha pressa para correr, né, para conquistar alguma coisa, né? Pressa para, enfim, começar a ganhar dinheiro, ter um trabalho, ou ir para o campo missionário. Não tenha pressa, seja fiel, né? O chamado é urgente, mas você não precisa ter pressa. Aproveite bem cada etapa, cada oportunidade de estudo, de trabalho, de serviço. Não fique ansioso pelo amanhã. Seja fiel agora. Seja fiel hoje com os dons, talentos, oportunidades que você deu, né? Se não forem as mesmas oportunidades que os outros, forem oportunidades menores ou maiores, não importa. Seja fiel um dia de cada vez, uma etapa de cada vez. Não precisa ter pressa para mostrar resultado, né? Também precisa ser preguiçoso. Deus vai mostrar um dia, eu não tenho que me preocupar com isso agora, nem uma coisa nem outra, nem preguiça e nem pressa, né? Mas ser fiel, seja fiel hoje, nas oportunidades, os dons e os talentos que você tem, e no momento certo Deus mostrará como você será útil na obra dele. Amém. O pastor João está aqui comentando, né? E não tem como, a nossa caminhada de fé anda lado a lado, né? E o que eu vou comentar Deus trabalhou muito na minha vida, né? Aplicando esses princípios que o pastor João está dizendo, por conta do seguinte: quando eu me senti chamado para poder pregar o evangelho, eu já sou novo, tenho 27, eu era mais novo ainda. Então, o que eu vivia, o que muitos às Parêntese, no vezes... tanque de batismo você disse que já queria ser missionário, né? Com 12, 13 anos, no auge da sua maturidade de 12, 13 anos, no tanque de batismo você já queria ser missionário, né? Calma, meu filho, uma etapa de cada vez. E o que acontece? O que eu vivi foi um pouco até essa questão da ansiedade, o que parece que é um pecado, é uma situação, né, clínica. Há muitos que têm o coração que ardem por missões pelo Evangelho, porque a gente quer ver logo cada vez mais vidas para Jesus, só que há um perigo nisso, né? Isso eu estou comentando porque eu vivi isso, né? Pastor John me acompanhando, né? Foi o meu mentor que me ajudou. Calma aí, peraí, vamos lá. E o que acontece? Muitos que desejam se envolver com missões querem, às vezes, passar da primeira para a quinta marcha, atropelar tudo. Só que eu digo por experiência própria, não faça isso. Se prepare também secularmente, né? Faça, sim, a faculdade, né? Se organize, case, faça os seus investimentos da sua vida, como o pastor John disse, tenha esses preparos, né? Essas etapas. É um grande desafio nosso. Às vezes a gente quer já mergulhar de cabeça
mas isso faz parte. Paulo, ele teve aí 9 anos entre a conversão até a ida, né, na primeira viagem missionária dele. E antes dele servir, né, ele sair junto com Barnabé, né, Barnabé foi lá, buscou ele em Tarso, ele passou um período em Antioquia, né, auxiliando Barnabé, né? Então, olha ali os capítulos anteriores, Atos 13, veja Paulo, que ainda era Saulo, auxiliando Barnabé. Barnabé tinha uma igreja com gente misturada, gentio, ex-judeus, e aí Paulo começou a estagiar, teve um estágio ali na sua igreja local antes de ir para fora. Então, veja, né? Toda a preparação pessoal de Paulo antes mesmo da conversão dele, né? Todos os anos grátis, sendo formado como um fariseu, aluno de Gamaliel, mesmo antes de ser convertido, todo aquele preparo acadêmico, intelectual, religioso, com todas as suas falhas e equívocos, ainda serviria de grande valia para Paulo depois, né? O conhecimento íntimo da cultura judaica, da cultura grega, romana, né? Poder falar para todas essas audiências diferentes, como isso abriu o campo missionário para ele depois da conversão dele. Né? Ou seja, na soberania, na providência de Deus, até isso, até a experiência, o treinamento dele antes da conversão, serviu os propósitos de Deus. Né? Então, veja só, esse foi o grande missionário Paulo. Né? Amém. E é exatamente isso. Deus ele vai se equivaler das nossas atribuições, né, das nossas qualidades, das nossas vocações, para levar o nome, a glória dele, ainda mais num mundo em que cada vez mais está se fechando ao evangelho. Então, como nós vamos entrar em outros países, né? A gente vai ter que usar de uma profissão secular. Né? Eu vou dar só um exemplo. A Rússia estava, durante uns 2 ou 3 anos, na listagem dos 50 países que mais perseguem ou oprimem a fé cristã, da Missão Portas Abertas. Só que eles têm um passaporte, um visto, na verdade, específico para pastor missionário, que é de 2 anos. Aí depois você tem que sair do país, esperar toda uma infinidade de tempo para tentar renovar. Só que se a gente entrar com esse carimbo, né, nós seremos cartas marcadas, né, diante daquele governo que a qualquer hora, assim como ele proibiu, ele expulsou as testemunhas de Jeová, veementemente proibido. Né? Os crentes de lá não se alegraram com isso, por quê? Porque nós podemos ser os próximos. Então, eu estou usando um país, um fato concreto, para dar esse exemplo. E aí a questão é, como nós entraremos para pregar o evangelho, né, se nós só tivermos o preparo teológico, né? O preparo, é preciso ter uma vocação, isso é muito importante, Deus pode usar, né? Seja para garantir o sustento em tempo de crise, seja para entrar no país, né? Então, Deus ele se equivaleu, como o pastor John disse, do estudo que ele havia feito, né? Antes da conversão. Então, isso tudo faz parte, né? Do preparo missionário, do preparo teológico. Então, aqui, né, o pastor John comentou com relação a dificuldades. Eu vou aqui falar brevemente de umas que eu tive, né? E que, inclusive, eu esquentei muitos ouvidos desse meu pastor aqui, compartilhando as dificuldades. Ele comentou que veio de família bilíngue e achou que talvez nos Estados Unidos, né, fosse se adaptar mais fácil. Eu, por ser brasileiro, achei que por estar no Nordeste, a adaptação também seria fácil. Lê do engano, jovem padawan, porque aqui, meu amigo, eu passei por cada situação, existe, né, regionalismos, né, no português. Então, eu já tive situações assim, Yuri, assa para a gente uma mortadela, né, que às vezes gostam de assar, só que o assar se referia a fritar. Aí eu fui e botei as mortadelas tudo no forno, e o pessoal não entendeu nada. Né? Então, existem... Eu cheguei aqui, né, todo mundo sabe que o nordestino ama o cuscuz de milho, e eu não sabia como se comia. Eu botava o cuscuz no pão. Né? Então, para quem é nordestino, deve estar ouvindo isso e dizendo, meu Deus, ele foi um herege. Botando cuscuz no pão e se come puro, né? Com salsicha, com carne moída, galinha, enfim.
Então, eu tive dificuldades com relação à adaptação, foi um processo, né? Eu cheguei a ouvir até MPB, nunca tinha ouvido MPB, assim, mas porque lembrava a minha terra, né? Bossa nova, assim, os ritmos da minha terra, não para poder matar a saudade, né? Então, embora perto, há sim uma distância cultural, né? Há vários Brasis, como o pastor John mencionou. Então, esse foi uma dificuldade. Uma outra que eu cheguei a passar foi até eu levantei mantenedores na época, quando eu vim, a igreja me ajudou muito, mobilizando outras igrejas para tentar levantar o meu sustento, mantenedores, mas na época a igreja não tinha como me assumir. Então, eu vim pela fé, né? No início até de 2018, muitos mantenedores que disseram, estou contigo. Quando chegou no primeiro mês, cadê essa turma? O pessoal sumiu. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar. Então, assim, eu cheguei a passar, mas ali um momento em que a fé da gente até fica balançada, quando vem a dificuldade financeira. Né? E aqui, talvez, né, você que esteja nos ouvindo, podem chegar situações em que financeiramente vai ser um desafio continuar os estudos. Isso acontece, né, com todo mundo, né, porque o mundo dá voltas. Mas ali, e na agência missionária, o que eu mais vi eram testemunhos de que a pessoa orou e chegou um cheque, sei lá, da Alemanha. Eu falei, meu Deus, eu devo estar com a fé no bueiro, porque tá difícil. Eu vou orar para um irlandês me enviar um cheque, alguma coisa. E aí comecei a orar. Até minha professora, na época, começou a me ajudar orando. E eu lembrava muito dos testemunhos que o bispo Walter deu, né, de provisão, quando ele estava plantando a igreja do Engenho Novo, que o bispo Roberto nunca soube dos apertos financeiros que ele passou. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, se isso serve para eles, tem que servir para mim também, porque eu estou estudando para fazer a tua obra. E Deus usou um casal, que não é um casal rico, é um casal simples, me ligou, querendo me abençoar com R$ 5.000. Né? Então, não só Deus me abençoou com esse valor, como até hoje, né, teve valores que eu recebi que eu não sei de onde vieram. Eu não sei, simplesmente começou a aparecer, Deus começou a enviar provisão. Né? Graças a Deus, hoje né, a igreja me mantém. Né? Agora, esses desafios eles vão acontecer, né? Para testar, né? A nossa fé, a nossa perseverança. Isso também faz parte não do preparo da escola, mas do preparo de Deus, né? O pastor João com certeza deve ter algum testemunho assim também de questões que, mesmo ele estando lá, foram coisas que Deus usou para preparar, né? Não sei se o senhor quer acrescentar alguma coisa. Experiências semelhantes também. Mantenedores que surgiram na hora certa, né? Eu fui com o compromisso de fazer, a princípio, só a graduação e tinha levantado os recursos necessários para isso, não para pós-graduação. Né? Para o mestrado, quando estava chegando o momento, né, de iniciar essa etapa, eu coloquei isso nas mãos de Deus e em oração, junto com minha família, e fui perguntar, né, ao setor responsável da faculdade sobre a possibilidade de bolsas para alunos de mestrado, né, vindos de fora. Mas tem essa cultura, né, de bolsas, de fundos, né, de bolsa, que são famílias, né, doadoras que investem dinheiro e deixam dinheiro investido somente para custear os estudos de alunos vindos de fora que têm necessidade. Existia uma bolsa dessa disponível, só que a princípio com uma finalidade específica de abençoar alunos somente vindos do continente africano ou asiático. E eu vindo da América Latina, a princípio não me encaixaria naquele perfil. Só que no ano que eu pedi essa bolsa, aprove a Deus que não houvesse nenhum candidato àquela bolsa do continente africano e asiático. Então, a bolsa estava disponível, né? Aí eu redigi uma carta
a família responsável, né, por esse fundo, essa bolsa, explicando a minha situação, a história da minha família, meu chamado, e submetendo a eles o pedido e o desejo de ser contemplado com essa bolsa para poder avançar com os meus estudos e, pela graça de Deus, a bolsa foi concedida integralmente, né, pagou toda o meu mestrado, né? Então, tem experiências assim também, de provisão precisa, né? Milagrosa, suficiente. Assim também como naquele momento que eu descrevi, né, de uma certa angústia, ansiedade, no início do mestrado, sobre uma definição de rumos, tinha um missionário da CEPAL, aqui no Brasil, né, mas que era dos Estados Unidos, um conhecido, né, de longa data, que era pai de uma colega minha de turno, lá na faculdade, que estava visitando a filha no exato momento em que eu estava nesse momento de crise, né? E a gente acabou se cruzando e gastando um tempo compartilhando uma refeição, e Deus usou naquele instante para me encorajar, me consolar e orar por mim para que eu perseverasse naquela trajetória, né? Então, e poder concluir o mestrado. Então, sim, fosse auxílio financeiro ou socorro humano, Deus sempre proveu, né? No momento certo, na hora certa. A gente mais precisava, Deus estava lá com os seus servos, seus instrumentos, para nos encorajar a não desanimar nessa jornada. Então, posso dar testemunho disso também. Amém, glória a Deus. E, pastor, teve algum... a gente comentou de prós, né, sobre estudar ali fora, né, seja no Nordeste ou fora do país, mas teve algum contra? Alguma coisa que, assim, o senhor ficou, olha, realmente, se eu for levar isso para o Brasil, eu vou tentar aprimorar isso. Né? Teve algum contra nesse sentido? Olha, acho que se teve algo que eu farei diferente, não foi por conta da experiência de morar fora, né, de compartilhar a experiência de morar com amigos, colegas de estudo, né? Mas eu mudaria algo na minha percepção daquele tempo. Eu comecei numa trajetória bem mais acadêmica e no final acabei com uma trajetória mais ministerial. Inclusive, isso se refletiu no meu envolvimento com a igreja local lá. Início muito difícil, né? Porque eu só conhecia a Nova Vida, só conhecia a minha igreja de origem, né? Não tinha nada igual. Eu gastei o primeiro ano praticamente da faculdade tentando achar algo parecido com a minha igreja lá. E eu finalmente tive que fazer com as fases com eu não vou achar algo igual, né? Vou ter que achar algo o mais semelhante possível, né? Mas os meus 2 anos praticamente eu frequentava a igreja, não deixava de participar da igreja, mas pouco me envolvi com a igreja local, assim, me concentrando mais nos meus estudos, né? E foi mais na segunda metade, nos últimos 2 anos e meio, que eu comecei a me envolver mais com uma igreja local, que me abençoou demais, seus líderes, seus membros, seu pastor, pregador principal, né? Que acho que me marcaram tanto quanto a faculdade onde eu estudei, né? Então, se teria uma coisa que eu teria mudado, teria sido o meu envolvimento com a igreja local. Eu não ter feito os meus estudos a minha principal dieta, o fonte de encorajamento espiritual. Eu achava que por estar estudando a Bíblia, nas línguas originais, estar estudando teologia, eu não preciso me envolver tanto com a igreja local, afinal de contas, as igrejas aqui são muito diferentes da minha, né? Eu tenho que me contentar com isso e esperar mesmo para me saciar espiritualmente quando eu voltar para casa, visitar a família, estar na nova vida de novo, né? Mas não, Deus me mostrou que mesmo com, né, uma situação de igreja diferente daquela minha origem, né, eu poderia sim me envolver, servir, abençoar, ser abençoado, né? Então, para aqueles que estão, né, nessa jornada ou pensando em ingressar nos estudos teológicos, não confunda isso com, né, a sua principal, fonte de encorajamento e edificação espiritual. O plano A de Deus sempre é a igreja local, é ali, é no chão de igreja. A gente aprende a se alimentar,
servir a Deus, crescer espiritualmente. E no final foi isso que Deus me mostrou, né? Que qualquer estudo, qualquer aprendizado, preparo que eu tivesse, tinha no final que abençoar a igreja local, tinha que estar envolvido com a igreja local. Então, acho que essa foi a minha experiência, assim, menos agradável, mas não por falha dos outros, por falha minha mesmo, por uma má impressão, uma má percepção minha, que Deus foi corrigindo aos poucos, né? Não deixando de lado o rigor, a dedicação dos estudos, mas aliando isso a um compromisso com a igreja local, né? De me envolver mais com os irmãos e as irmãs, não ficar tão imerso nos livros a ponto de esquecer das pessoas ali do dia a dia da igreja, e me encorajavam, me desafiavam, e que eu podia servir também. Amém. A minha situação é parecida em parte e diferente em outra, porque como nós estávamos em internato e a agência ela é interdenominacional, então nós acabávamos visitando muitas igrejas e até estagiando em igrejas diferentes. Exatamente pelo foco ser interdenominacional, e aqui, né, vou abrir um parêntese, né, nem que seja contra, né, esse diálogo entre as denominações ou auxiliar, eu sou totalmente a favor. No entanto, quando se fala sobre preparo missionário, o que eu vivenciei, e eu tive a oportunidade de levar esse feedback, era que a gente ficava em tantos lugares que a gente acabava não sendo acompanhado por nenhum, né? Ao invés de nós sermos preparados para o campo missionário, isso, de certa forma, exige que a gente tenha um entrosamento mais do que nunca com a igreja local, porque ela que vai segurar as pontas quando nós formos. Só que nós focávamos em tantos lugares que isso, às vezes, acabava até impedindo ou atrapalhando essa proximidade com a igreja local, né? Até porque nós estávamos sempre indo às igrejas, às vezes para ministrar, né? Ou para dar testemunho de alguma coisa da agência, mas não tanto para receber, né? Para ser abençoado, para ter um momento de peraí, entende? Então, é um feedback, né, que acontece, o que eu estou comentando não é de uma agência missionária específica, mas é o que acontece com a maior parte das agências missionárias, né? Fica aqui até o meu engodo na questão de talvez trabalhar mais a vida do missionário com a igreja local, que é quem vai estar acompanhando ele durante todo o seu processo, desde reconhecimento da sua vocação ao envio e até o retorno, né? Não é que não possa auxiliar outras igrejas ou iniciativas, mas as atividades da agência não podem suplantar o cuidado da igreja, a comunhão da igreja local com o seu obreiro, com o seu missionário. Então, eu passei por esse desafio, né? Ali, eu diria que esse é um contra, algo que não só eu, mas outras pessoas também percebem, estão aí conversando, orando, para isso mudar, né? Como um todo. Agora, Pastor John, eu quero, falando sobre preparo, né? Eu não sei como foi no seu seminário, né? Mas eu já percebi, às vezes, no meio do preparo missiológico, que tem um vírus mais forte que o da Covid-19, que é o vírus do orgulho. O vírus com orgulho, que se a gente não tomar conta, no meio do preparo, seja ele missionário ou teológico, ele entra no nosso coração. Então, o senhor chegou a presenciar alguma questão assim no seminário, ou de como que lições Deus trouxe, né? Porque eu confesso, para mim, quando eu saí do seminário, tanto teológico como missionário, a gente sai, é o que o Bispo Walter chama, né? Que é o ano em que a gente sai da jaula, sai com sangue nos olhos, e a gente vê, às vezes, né, as pessoas, quando começam a estudar teologia, o orgulho entra, e eles saem entrando em debate, chamando os outros de herege, e fica xingando no Facebook, né? Na época do Senhor, eu sei que o senhor não é tão velho assim, mas não tinha o Facebook. Como que essas coisas aconteciam? Como que Deus fez para poder trabalhar essa questão da humildade, né? Depois eu comento
as lapadas que eu levei de Deus. Olha, nesse aspecto eu tive o privilégio de estudar com mestres, né, professores muito piedosos e de caminhar com colegas muito, muito piedosos. Então não tem muitas histórias para contar, assim, do tempo da faculdade, né? Eu não fiz propriamente um seminário, né? Meu preparo fora não foi ministerial, foi teológico, né? A preparação ministerial veio pela prática e experiência já no Brasil, né? Então, minha formação foi mais acadêmica. Assim, a gente percebia, né, que a tentação existe, sempre existe, né? Entre colegas que divergiam em certas doutrinas, certas tradições, um se julgando superior ao outro, tratando com certo desprezo, menosprezo aqueles que divergiam, né, as suas convicções. Isso existe em qualquer lugar, né? O tempo passa, mas o pecado sempre existiu, né? E ele está lá presente até mesmo em faculdades teológicas, ou em seminários, ou em agências missionárias, na igreja local. Onde tiver pecadores, tem pecado, né? E a raiz de todo pecado é o orgulho. Então, isso existe certamente, né? Então, eu acho que eu fui me deparar mais com essa faceta, essa tentação, depois de me formar, né? Ao retornar, né? Quando eu comecei a dar aula no IBRMEC, né? E eu ouvi os alunos chiando, né, que o professor é Caxias, que as provas eram muito duras, eram muito rigorosas, tinha muita leitura, e eu pouco me compadecia dos alunos, achando que não, isso mesmo, tem que ser difícil, tem que sofrer. Depois que me casei, que os alunos começaram a glorificar a Deus. Ah, Raquel tá amansando o coração do nosso professor, tá tornando mais manso, mais compassivo, né? Até quando eu comecei a pregar, né, uma das ovelhas queridas do Senhor, uma das irmãs mais preciosas que eu conheço na igreja local, é membro da catedral até hoje, foi muito usada por Deus. No final de domingo, eu tinha terminado de pregar, ela chegou para mim: pastor, eu sei que você estudou muito, você sabe o que você está falando, mas fala mais simples, pastor. Fala para a gente poder entender. Você fala muito difícil, muito complicado. Fala assim na linguagem que eu consigo entender. E como Deus me humilhou, me quebrantou e me abençoou por meio dessa irmã, para mostrar que até nas coisas simples, na fala, nos termos, na linguagem que eu usava, eu transparecia uma superioridade, uma soberba, que não era algo intencional, mas mostrava o quanto eu estava distante, né, da realidade das pessoas ao meu redor, e precisava realmente considerá-las mais, né? Não mudar a mensagem, mas a maneira de apresentar a mensagem, né? Fosse em sala de aula com os alunos, fosse de púlpito na igreja local, falando de pessoas comuns ali do dia a dia, né? Então, essas tentações têm muitas caras, têm muitos disfarces, né? Não é só na briga nas redes sociais, as tretas, né? As disputas acirradas. Pode ser no nosso trato, na nossa apresentação, na nossa linguagem, na igreja. A tentação existe. E Deus tem mostrado. Não que eu tenha alcançado a perfeição, não, né? Mas, pela graça de Deus tem me mostrado mais e mais como, né, ser mais simples, falar de maneira mais simples, mais clara, de não ser, não prezar a erudição, a sofisticação a ponto de esquecer as pessoas ao meu redor, né? Se importar com a mensagem, ele transmitir essa mensagem para que todos possam entendê-la, compreendê-la. Essa foi a minha experiência, né, do lado teológico, acadêmico. Ele pode falar melhor aí, pode falar melhor sobre o lado missiológico, né? Como o orgulho se apresenta aí também no fronte missionário, nas agências missionárias. Porque o que acontece? A gente recebe, às vezes, muita teoria, né? E, às vezes, a gente tenta achar, né, na nossa parte, que tem um lado muito prático, né, do evangelismo, da plantação de igrejas, da proclamação do evangelho, que eu tenho muita teoria, meu amigo, eu vou abrir a boca e o cara já vai cair de joelho rendendo a vida a Cristo. E na verdade, não.
E, na verdade, não. Eu lembro em 2012, primeira vez que eu participei de um projeto missionário com a Juvep no Sertão, eu falei para um pastor lá, pastor Cesário, olha, eu quero fazer o seminário para poder não errar. Aí ele falou, não, isso está errado. Você tem que fazer o seminário para errar menos. E Deus me humilhou de diversas formas, no sentido de, olha, embora você seja bem preparado, você tenha muito conteúdo, você ainda precisa ser dependente de mim, porque é o Espírito Santo, né? E às vezes eu pensava, meu Deus, como que é complicado. Tem gente que eu estudando a beça, mas chega a irmãzinha que não teve nenhum estudo, mas ela é mais usada do que eu, entende? Então, ao invés de entrar em guerra, eu pensei, não, eu quero ser usado como ela, né? Então, eu preciso orar, eu preciso ser dependente de Deus como ela, né? Não é uma máquina, né, que funciona quando a gente põe uma ficha, né? A gente se prepara para ser uma ferramenta melhor nas mãos de Deus, mas o meu estudo não obriga o agir de Deus. Deus não é obrigado a converter mais vidas só porque eu estudei mais sobre missões e sobre evangelismo, né? Então, foi um trabalhar, né? É claro que isso, né, o fato de Deus agir, isso também não desmerece o estudo, né? Eu não estou comentando que como se isso fosse excludente, porque não é. Então, Deus me quebrou, né? E quando a gente sai, às vezes, e eu falo como um jovem, na empolgação de um jovem, querendo ganhar o mundo, mas Deus chega, olha, você quer ir para tal lugar, mas até você chegar lá, eu vou te botar aqui. Que não vai ser como você quer, você vai ficar limitado, mas você vai aprender a andar no meu ritmo, a se submeter a pessoas, né, diferentes, de pensamentos diferentes. Então, tudo isso, Deus, ele como alguém que vai esculpir, né, na madeira, ele pega a faca e o escultor ele arranca um pedaço da madeira. Então, é um movimento que dói, vai doer, mas ele nos molda, né, de acordo com a imagem dele. Então, é isso. Posso sugerir uma outra faceta que esse orgulho pode tomar, Yuri? Pode. A gente está falando aqui das possíveis manifestações do orgulho espiritual quando o período de preparação, né? Que é a preparação teológica, missionária. Mas eu acho que existe uma outra face desse orgulho, que é fugir da preparação. Ou seja, pessoas que dizem, mas eu não preciso de preparação. Eu não preciso desse tempo de preparação. É Deus quem vai me capacitar, é o Espírito quem vai me dar a preparação, as palavras. Eu não preciso estudar, não preciso me preparar, posso ir logo para o campo, servir a igreja local, servir em missões. Esse negócio de preparo é para os outros. Bem, isso é uma forma de orgulho e presunção espiritual, né? Porque, gente, a gente entende a importância da preparação, por exemplo, de um médico. O tempo que alguém passa se formando para ser médico, né? Anos e anos, estudando, depois fazendo sua residência, sua especialização, porque nós entendemos o peso da responsabilidade de ser um médico, de cuidar da saúde física das pessoas. Porque não é qualquer um que quer ser médico, que pode ser médico, ou está pronto para ser médico. Então, e assim nós podemos falar sobre qualquer outra profissão. Né? Usei a medicina como exemplo mais agudo, porque trata de vida e morte física. As pessoas estão na linha de frente, né, entre a saúde e a doença, vida e morte física. Mas há outras profissões que requerem igual preparação, né? Seja para o direito, para a docência, enfim. Gente, se a gente entende a importância de alguém se preparar para essas profissões, por que seria menos importante o preparo para pastorear, pregar o evangelho, passar em missões? Nós estamos numa linha de frente ainda mais importante que aquela da medicina. Estamos falando sobre vida e morte espiritual. Vida e morte eterna. São almas que estão em jogo. Isso deveria fazer com que temêssemos ainda mais e nos preparássemos ainda melhor. Mas tem gente que, creio eu, talvez bem intencionada, mas muito equivocada, mal preparada, e diz, não preciso disso. Eu não preciso me preparar. Eu posso ir fazer e Deus vai
Deus vai me abençoar. O que pode, potencialmente, revelar uma preguiça, uma displicência, uma ignorância sobre o peso dessa responsabilidade, se não um orgulho espiritual. Eu me basto, eu sou suficiente, não preciso de teologia, não preciso estudar. Essa modinha agora, né? Dizer que tem nojo de teologia, nojo de teólogos, que não, a gente não precisa de estudo, a gente precisa do Espírito Santo, algo até tem suas raízes aí na herança pentecostal. Você precisa confiar no Espírito Santo e fazer, e desprezar a preparação, o estudo, a formação. Então, o orgulho tem muitas faces, né? Não é só orgulho de quem estuda e pode se ensoberbecer do seu conhecimento. O orgulho pode vir daqueles também que não querem estudar, não querem se preparar e acabam fazendo a obra, né, de forma muito equivocada, muito precipitada, né? Acabam confundindo com a missão da igreja, não estão preparados para defender a mensagem do Evangelho, de expor de maneira clara, para diferentes contextos, né? Então, o orgulho vive dos dois lados da moeda, hein? Não é só de E, quem está se pastor, preparando. o senhor comentou algo que se aplica completamente ao campo missionário, porque não só a falta de preparo, como o mau preparo, que ainda tem isso, né? Para a gente se preparar para a obra de Deus, tem que ser um bom preparo, né? Porque existe o mau preparo. E muitas pessoas, quando chegam, né, teve casos de pessoas que chegaram numa tribo e fizeram coisas ruins, né? Coisas ruins que, quando chegaram outros missionários com bom preparo, eles já não conseguiram entrar. Por quê? Porque aqueles que tinham desprezado o preparo ou estavam mal preparados, eles fizeram uma agressão, né? Eles não pregaram o evangelho, eles fizeram uma agressão à cultura, aos valores, né? Então, assim, nós precisamos levar isso muito a sério. Se nós queremos ir para o contexto, seja um contexto de uma tribo indígena, um contexto europeu, um contexto no Oriente Médio, ou até mesmo no continente africano, nós precisamos ter um bom preparo para chegarmos lá e sermos efetivos na mão do Espírito Santo, ao invés de criarmos uma pedra de tropeço para o próximo missionário ou para o evangelho, né? Pois é. Acho que todos nós temos algum conhecimento de alguma história, né, de algum enfermeiro ou médico despreparado ou mal preparado. O estrago que esses profissionais fizeram na saúde de alguém. Se não colocaram a vida de alguém em risco, talvez foram responsáveis por uma morte precoce. Imagine um pastor despreparado ou mal preparado, um evangelista despreparado ou mal preparado, um missionário despreparado ou mal preparado. Como ele pode confundir pessoas, pode fechar portas para o evangelho, pode causar estragos humanamente, dizendo, irreversíveis, né? Então, resistir à soberba de achar que não preciso me preparar, ou posso me preparar de qualquer jeito, de maneira apressada, como também a soberba de confiar no seu bom preparo, né? E fazer disso sua credencial, sua confiança, né? Então, bons alertas aí para todos os que estão pensando em se preparar ou estão se preparando aí para melhor servir a Deus. Amém. Pastor, uma última palavra. O senhor tem uma palavra para aqueles que estão nesse processo, né, mas talvez aí desanimados, né, pensando em desistir, ou para quem está começando agora, porque é muito misto, né? Na pandemia, enquanto muita gente está pensando em inovar, em realmente eu vou aproveitar, vou estudar, vou me preparar, também tem muita gente que, por conta da pandemia, está esfriando, está desanimado, né? O senhor tem alguma palavra para essas pessoas? Acho que meu conselho seria o mesmo de Paulo, seu jovem discípulo Timóteo, né? Como ele disse lá em 2 Timóteo 2,15, né? Que Timóteo se apresentasse a Deus como um obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra de Deus. A gente tem que ser encontrado aprovado, fiel, né? E não ficar se medindo pelos outros, se comparando com os outros. Mas eu não tenho os talentos que ele tem, as oportunidades que ela tem, os recursos, né? O meu serviço, o meu testemunho não está dando tantos frutos, né? Não tem tantas pessoas se convertendo, a minha pregação do evangelho, eu não estou vendo proveito, consequência no meu estudo, no meu preparo. Gente, não fique se comparando com os outros, olhando para os outros, olhe para Deus, procure se apresentar aprovado,
Seja fiel com os dons, os talentos, os recursos, as oportunidades que Deus te deu. E quer Deus alcance poucos ou muitos, quer você cresça em evidência diante dos outros ou não importa. Importa que você seja aprovado por Deus. Você seja fiel. Você seja encontrado aprovado, manejando bem a palavra de Deus, conhecendo a palavra, vivendo segundo a palavra, e colocando sua vida à disposição para que outros possam conhecer a palavra por seu intermédio. Então, seja você, no sentido de seja quem Deus te chamou para você ser. Não fique se comparando com os outros. A pandemia abriu muitas portas, fechou tantas outras portas. Talvez você tenha se sentido frustrado em seus esforços, talvez você tenha havido um recuo no alcance do seu serviço, do seu testemunho, reveses, frustrações, um certo desânimo. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o seu Filho, Cristo Jesus. Busque mais dele. Fortaleça-se na graça de Deus. Seja fiel. Um dia de cada vez. Entregue o resto nas mãos de Deus. Amém. Gente, a gente já está encerrando, né? Eu vou fazer apenas uma consideração final aqui. O IBRMEC está passando por várias reformulações, está vindo, gente, coisa boa aí, viu? Então, eu estou aqui querendo criar um hype, uma ansiedade no pessoal. Vão orando, vão se preparando. Então, está vendo muita coisa boa aí, né? Tentando contemplar as diversas etapas do preparo teológico, missionário. Então, vão orando, vão se preparando, né? É muito importante, nós levamos o preparo muito a sério. Então, procure. Se você não se matriculou, né? Faça já a sua matrícula, tá bom? Pastor John, muito obrigado pela paciência, pela honra aí de tê-lo, né, conosco, aí nos abençoando, compartilhando um pouco dos testemunhos, né, dos desafios, que eu creio que o Espírito Santo há de usar grandemente para talvez renovar a força e o ânimo de quem estuda, né, está nessa luta e está nos acompanhando. Amém? Amém, então, assim seja. Um prazer participar aqui e que o Senhor renove as forças, o ânimo, o vigor, que estamos acompanhando, ouvindo aqui, os encoraje para avançarem seus estudos, sua preparação, no seu serviço ao Senhor. Deus abençoe e que abundantemente. Amém. Pastor, o senhor pode nos despedir em oração? Com certeza. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse espaço, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu colega, irmão em Cristo, pastor Yuri, de todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando agora. Que o Senhor continue nos revestindo do teu Santo Espírito, nos fortalecendo no íntimo com o teu poder, fazendo com que Cristo habite ricamente em nossos corações e assim sejamos preenchidos da tua plenitude, avançarmos com a tua palavra neste mundo tão carente de Cristo, do Evangelho das boas novas de salvação. Desperta-se uma nova geração de obreiros aprovados, que não se envergonharão quando estiverem diante de ti, prestando conta das suas almas, das suas vidas, dos dons, talentos, das oportunidades que o Senhor nos confiou. Abençoe-nos, Senhor. Edifica a tua igreja. Avança o teu evangelho em nossa terra, em nosso tempo. Pela tua graça, para a tua glória te pedimos. Em nome santo de Jesus Cristo, Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor John. Uma boa noite a todos. Uma excelente sexta-feira. Paz.